quer pegar, porque Deus quer pegar aquele no lixo, para transformar em luxo. Deus quer pegar os que não são, para fazer a ser. Deus quer pegar os pequeninos, para confundir os sábios. Deus, Ele quer esses, e assim Deus faria comigo. Ele me pegou lá na sarjeta, no fundo do poço, onde não tinha mais para onde eu ir, e me levantou e me trouxe, e eu comecei a ler esse texto, e eu falei assim: Senhor, que texto maravilhoso. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Mas eu me perguntei uma coisa, eu falei: por que Isaías ele fez questão de dizer no ano em que morreu o rei Uzias? Por que ele não começou o texto? Eu vi o Senhor sobre um alto e sublime trono. Porque, irmão, olha só, eu fui pesquisar e eu aprendi. Vou te falar agora. Existe, quem estuda sabe, existe a hermenêutica. O que seria hermenêutica? Hermenêutica seria a interpretação das escrituras sagradas. Eu falo, irmão, existe essa hermenêutica. Como você consegue descobrir no ano em que morreu Uzias, quem era Uzias? Através da hermenêutica humana, aquela que está na vertical, em livro, estudo, um conhecimento com um amigo mais sábio. Assim você conhece essa hermenêutica do homem. Mas existe uma hermenêutica que vem do céu, uma hermenêutica que Deus fala assim: é a sabedoria que desce do alto. E o engraçado é que essa hermenêutica ela se encontra lá no alto com Deus, mas aqueles que querem descobrir ela tem que descer a cara no pó, tem que se humilhar para ir acontecer como os assembleanos falam: descer o rolo. Labambaçaia, como Narasabe. E aqui eu aprendi algumas coisas na hermenêutica do homem e na hermenêutica celeste. Deus me revelou algumas coisas. No ano em que morreu o rei Uzias, eu falei: Senhor, quem era Uzias? E fui em crônica, e fui em reis, e ali eu comecei a descobrir um pouco da vida de Uzias. É interessante contar, olha como aconteceu. Uzias ele pegou para reinar Judá, para governar em Judá. Ele pegou com 16 anos de idade, e 52 anos ele reinou sobre Judá. Se você fazer as contas, você vai ver que ele morreu com 68 anos. Mas quando ele pegou a nação de Judá para governar, para ali administrar a nação de Judá, aquilo se encontrava em um caos, se encontrava tudo perdido, já não tinha um povo, não tinha esperança, estava tudo acabado, tudo destruído. E agora Uzias, ele não iria para uma faculdade de administração para poder administrar uma nação, ele não ia cursar política, não. Uzias ele sabia que as nações elas foram divididas por causa de Deus, e ficou 2 para cá e 10 para lá, e Deus era com 2, que Deus sempre é com quem tem menos. Então ele sabia que aquilo era questão de Deus, e Uzias, ele descobriu a chave da vitória. Pergunta para o teu irmão: você sabe qual é a chave da vitória? Uzias, ele descobriu a chave da vitória. A chave da vitória era da queixa. Aquele que era o dono da nação, o responsável, ele dobrou os e ele começou a buscar ao Senhor. Ele começou a orar. A Bíblia diz que ele era um homem de oração, que ele orava muito. Eu imagino que ele orava como Daniel, de manhã, de tarde, de noite. Orava Uzias ao Senhor. E ali eu não conheço, irmão, uma pessoa que tem a vida santa no altar, que dobra o joelho no chão, a qual o Senhor, ele não vem abençoar a vida. E Deus, ele começou a abençoar a vida de Uzias grandemente. Não só a vida de Uzias, mas de toda a nação. Se você ler lá a Bíblia, você vai começar a ver que Uzias, ele começou a ser um grande rei. Ele começou a criar cisterna, água não faltava mais para o povo. Ele começou a investir na agricultura, ele investiu no exército, e Judá se tornou uma nação forte, poderosa e robusta. Ninguém poderia vir mais contra Uzias. Diz a Bíblia que a sua fama correu por toda a região circunvizinha. Nenhum inimigo tentara mais contra a nação de Judá, porque ele se propôs a orar ao Senhor. E a oração, ela move a mão de Deus, a mão do Todo-Poderoso. E ali Uzias, ele está aclamado pelo povo. Uzias, ele andava diante da nação de Judá. O povo começava a bater continência, começava a dizer: olha ali, lá vai o nosso herói, o que tirou a nação do fundo do poço. Agora ninguém mais pode com a gente, porque na nação havia muralhas grandes. Em cima da muralha havia uns flechas grandes que atiravam no inimigo de longe. Havia um catapulta que lançavam pedra, coisa que as outras nações não tinham. Ele investiu grandemente. Mas só que, irmão, eu vejo uma coisa, que quando o homem ele começa a ser afamado, ele começa a ser aclamado pelo povo, a ser vangloriado, ele deixa a soberba entrar. E a soberba começou a entrar no coração de Uzias. A soberba começou a entrar. O mesmo pecado a qual derrubou Lúcifer iria derrubar Uzias. Uzias agora se encontrava um homem soberbo, e pela sua soberba ele quis fazer o que não convinha a ele. Ele quis entrar no santo dos santos e acender incenso para o Senhor. Só que ele era rei, o chamado dele era rei. Ele queria ocupar uma função a qual ele não foi
foi chamado. E ali, irmão, quando você quer ocupar uma função a qual você não é chamado, irmão, vem a lepra. A lepra em nossos dias é o pecado, vem o pecado em nossas vidas e Deus já não ouve mais as nossas orações quando nós queremos ocupar um lugar que não nos convém, um lugar que é do nosso irmão, quando nós cobiçamos algo que não é nosso, vem o pecado sobre nossas vidas, e o pecado é que nos deixa afastado de Deus. E eu perguntando a Deus quem era Uzias, Deus veio me falando cada vez mais, estudando, eu descobri. E Uzias ele era tio de Isaías. Aí está uma ligação muito grande, mas muito mais que tio, ele era uns amigos muito próximos, a qual a Salomão proferiu, falou assim: olha, há um amigo mais chegado que o irmão. Eu imagino que eles eram amigos assim, porque quando morreu o rei Uzias, Isaías se encontrou muito triste, e Isaías agora está caminhando para o templo do Senhor, triste, não só Isaías, mas toda a nação de Judá, triste aos prantos. Morreu o grande rei, morreu um homem que fez história em nossa nação, e Isaías vai, e eu imagino que aquilo ali era o deserto de Isaías. Isaías vai caminhando triste para a casa do Senhor. Quem aqui na igreja não tem deserto? Quem já não passou no deserto? Quem talvez não esteja vivendo no deserto? E eu comecei a procurar na Bíblia, eu vi que existe muito deserto, e eu destaquei alguns desertos. Eu vi o deserto de Moisés, um homem a qual Deus depois chamou ele de um homem mais manso da terra. Eu vi o deserto de Moisés um dia pegaram a sua carruagem, tinha muito dinheiro, fora dar uma volta no Egito, e agora ele viu dois homens brigando, e ali era um hebreu e outro egípcio. Ele assassinou um, de repente ele vai outro dia ver dois brigando, o outro fala assim: olha, você quer me assassinar como você assassinou aquele outro? E ele falou: ih, esse negócio já foi descoberto, vou embora. E agora toda a guarda egípcia estava atrás dele. Eu imagino que tinha nas paredes do Egito assim, ó, wanted, procurado. E imagino que tinha, todo mundo procurava a cabeça de Moisés. Ele corre para o deserto, ele vai para o deserto, ele se casa, ele faz muitas coisas, mas eu imagino que aquilo, não, dentro dele havia um vazio muito grande, porque ele haveria deixado o seu povo, ele haveria deixado um povo que ele nem sabia se era seu povo mesmo. Ele tinha uma dúvida muito grande em seu coração: será que eu sou hebreu? Será que eu sou egípcio? Ah, eu sou um assassino, assassinei um homem. E Moisés não tinha paz, ele era triste, estava amargurado ali, e de repente ele vai andando por volta do Monte Horebe, ele vê uma sarça que pegava fogo, mas a sarça ela não se consumia, e ele olhava aquele mistério muito grande. Ele falou assim: então vou chegar até lá, vou ver porque a sarça pega fogo, mas não se consome. Mas Deus bradou e falou: Moisés, Moisés. Ele falou: eis-me aqui, Senhor, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Eu vejo, irmão, que no deserto Deus ele se revela a nós, que no deserto nós ficamos quebrantados, nosso coração fica contrito, e um coração contrito não despreza o Senhor. E Moisés ele vê Deus, ele chega para ele também, Deus era uma surpresa, Deus se revela. E ali ele fala assim, Deus conta qual era a missão dele. Ele fala: mas o que eu falarei, Senhor? Ele fala: olha, diga que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ao povo de Israel. Mas é a Faraó, eu vou chegar lá falando como? Solta o meu povo. Para Faraó você somente diga: eu sou, te enviou. E ele foi, irmão. Mas ele falou: eu sou o que eu sou, Deus. Eu sou. Falar: eu sou. Aí Moisés: eu sou o que sou. Vai e fala que eu sou. Diga para Faraó: Moisés, você não sabe. Olha, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Estando na minha mão, não há quem possa livrar. Agindo eu, quem impedirá? Não há Faraó na tua vida, não há Egito na tua vida, não há deserto, não há badacaio como nasce. Eu quero profetizar na tua vida que esse deserto vai acabar. Eu quero profetizar que a tua vitória está descendo no céu em grande velocidade. Eu quero o alabadacaio, quem crê, dá um grito de glória a Deus. Louvado seja Deus. Todos nós temos um deserto na vida. Eu comecei a ver um deserto de outro homem. Esse profeta era muito arretado, esse profeta era muito macho, muito homem. Eu falo: Senhor, levanta profeta como esse profeta. Era o profeta Elias. Ele não tinha medo não. Deus falava: Elias, vai a Acabe, profetiza contra ele. Olha, Acabe era como se fosse Lula. Mesma coisa de chegar na cara do Lula e falar: ó, tu é um cachaceiro, vai se converter. E Elias, ele ia lá, ele falava: Acabe, vai se converter. Ele botava o dedão na cara, e ele gostava de desafio. Agora está ali no Monte Camelo contra 450 profetas, está ele sozinho. Que desafio difícil, sozinho, mas com Deus Todo-Poderoso ao lado dele. Ele sabia que ele estava com Deus, porque ninguém vai enfrentar 450 homens sozinho. E ali estava Elias, ainda tinha mais 400 de arquibancada, 400 profetas de Azera. E ali Elias falou: vamos clamar ao Deus, aquele que responder com fogo é o verdadeiro
E ali eles fizeram rituais, seguiram a liturgia e deixou o povo clamar primeiro. Ele foi, gente, eu clamo a vocês. Eles clamaram. Elias caçoou e tudo, falou assim: será que o Deus de você não foi